Estamos voltando. Bem-vinda novamente, Vanessa, para essa conversa maravilhosa. Oi, Voltamos. voltamos. Vamos ver se o. É que eu deixei gravado lá no IGTV. Aí depois eu deixo também num canal no YouTube, que é com o nome da live, registrado para quem não pode assistir na hora, É, né? porque também se a gente. Se eu começo a falar ali, vai cortar no meio, né? Então é melhor falar com calma. Sim, eu acho melhor também. É isso. Pode continuar o que tu Sim, estavas nunca dá, falando. sempre está. É muito, É, nunca dá numa horinha. é muito assunto. Acho que o povo está voltando aqui. É, vamos esperar o povo voltar para poder, né, seguir a conversa. Aí eu fui ali para pegar uma água, a Lilith estava na porta, já querendo entrar. Me deu um arranhão por ter que sair. Ei, É novinha, ela tem 2 meses e meio, é um então é bebê bebê. ainda. É um bebê. Pula, brinca. Foi a nossa aquisição na pandemia. Adotamos uma Pois gatinha. é. Aqui em casa o povo está querendo que eu adote o cachorro. Eu falei, mas gente, pelo amor de Deus, ou vocês ou o cachorro. É, cachorro acho que já é mais Ou complicado. Mas se bem que dizem que gato é independente, mas a nossa, acho que é porque é pequena, de independente ela não tem muita coisa. Ela quer carinho, ela quer atenção. A gente fica dormindo até muito tarde, ela começa a miar na porta. então é isso, Maurinho. Essa é a história Mas, desses livros. uhum, O Crime do Cais do Valongo, eu me surpreendi muito assim com a repercussão que ele teve. Eu não imaginava que ele fosse ser esse sucesso todo. Ele é um grande livro. uhum. Ele vai virar filme, Que vai virar legal! filme. A TV Zero comprou os direitos, né? Adquiriu os direitos. E a gente está na luta para agora captar, né? Enfim, o audiovisual brasileiro entrou nesse pequeno inferno Sim, chamado governo Bolsonaro. E sim. enfim, não vamos repetir o que a gente já sabe, né? Mas Pois é. algumas possibilidades já aparecem. O projeto está todo feito, é lindo o projeto. Eu acho que vai ter tudo. Não, Uhum, não sei se será filme ou série. Estamos ainda aí nessa. Mas eu acho que é uma sim. tudo para ficar bem linda, assim, né? E o que eu. Foi até uma exigência, uma exigência, né? Um pedido e um que fui atendida prontamente é que a gente tem uma equipe majoritariamente negra na frente das câmeras, do Ótimo. jeito que os personagens são majoritariamente negros, e atrás das câmeras, né? A gente precisa ter Uhum, também de quem fotografa, de quem escreve o roteiro, de quem, enfim, né, de todas as funções, porque disso uhum, uma obra, do ponto de vista a uhum. partir do saber de cada um, né? Eu acho que tem tudo para ser assim bem bacana. Estou torcendo muito para que aconteça e aconteça logo. Não, vai ser sim. E eu acho que é muito importante isso que tu está dizendo, né? Que todos sejam negros, porque é uma questão de reafirmar essa identidade, reafirmar essas lutas que já estão aí, né? Através de ti e de outros escritores, né? Que vêm há muitos anos escrevendo e usando o espaço que é dado para que se tenha uma outra visão sobre. Então, eu acho que é de extrema importância que toda essa equipe. E eu acho também que em algum momento isso vai gerar um problema, no sentido daquelas perguntas. Como te fizeram a pergunta, podem te fazer a pergunta. Ah, mas por que todo mundo negro? Né? E aí acho que a gente pode responder. E por que então em todas as novelas é todo mundo branco? Né? Porque a Rede Globo fez uma novela Né? na Bahia, que é a cidade mais negra fora da África, com todo mundo branco. Fez a propaganda É, ali, né? exatamente. Né? E a questão também. E quando fez uma novela com uma personagem principal negra, que foi com a Thaís Araújo, deu toda uma questão, né? A Thaís Araújo foi uma Helena, e aí deu toda uma polêmica,
e a novela não está vendendo bem, e a novela não tem audiência, né? Manuel Carlos não emplacou. Eu acho que isso é Essa assintomático, novela, né? meu Deus, né? Mas vamos tentar falar de coisas boas, né? Eu acho que tem uma questão também de formação Falar de obra. boas. Tem uma questão de formação de obra. Uhum. Eu acho muito engraçado, assim, a gente vê determinados setores, e esse é um setor muito assim, que a gente tem uma coisa hereditária, né? O pai fazia, o filho Uhum. faz, então o cara já parte. O ponto de partida nessa corrida já está lá na frente, porque ele conviveu com o pai que fazia, já tem todos os acessos às pessoas que mandam nesse mundo e que abrem as portas para os testes, para os estágios, para as experiências que são necessárias para que você se forme ao longo da vida um grande profissional, né? Acontece na Uhum. escrita, né? A gente tem jornalistas que o filho é jornalista, o neto é jornalista, porque é um fazer, né, uma expertise que a família vai adquirindo, vai passando de pai para filho, e as portas vão se abrindo mais facilmente. Uhum. A professora Vanessa, desculpa, a professora Vanessa Rambo está dizendo o seguinte: isso sem falar na outra protagonista de Thaís Araújo, cujo nome é A Cor do Pecado. Pois é, a Thaís andou sofrendo bastante aí em algumas. Mas veja bem, a presença é absolutamente necessária, porque levantou todas essas questões, né? Uhum. Fez com que outras meninas olhassem, olha, eu também quero estar lá, eu Sim, quero sim. mudar essa narrativa, eu quero construir outra coisa, eu quero falar. Então, eu acho que tem todo um pioneirismo aí que é louvável por parte, por Com parte certeza. dela e de outras atrizes também. Eu acho que a gente não pode nunca diminuir e o esforço. Não, não, já. E não foi a minha intenção ao falar, viu? Jamais a minha intenção foi diminuí-la, mas muito antes pelo contrário. Mostrar essa. Então é isso. Aí o crime do Caso Valongo, a gente está aí para essa luta para o audiovisual, vai acontecer, na fé. E o novo livro, alguém pediu Uhum. para eu falar sobre ele. Antes, antes de tu falar do novo livro, eu queria saber, assim, a partir do crime do Cais do Valongo, e eu acho que já devem ter te perguntado isso em algum momento, porque é uma questão que pulsa, como é que tu vê as lutas pelo movimento de reparação? Sobretudo no momento que a gente está vivendo, no governo que a gente está vivendo. Né? Reparação que você fala. De cotas, enfim, a reparação, os movimentos de reparação negro, né? O movimento negro de reparação, nesse sentido. Olha, Uhum, demorou, né? Demorou. uhum, Esse país tem uma dívidazinha aí para pagar, né? E não adianta a uhum, gente jogar isso para debaixo do tapete, não, porque fica voltando eternamente determinadas coisas e questões se a gente não resolve. A avó da gente falava, né? Problema adiado, problema aumentado. Então, mais a gente uhum, adia determinadas providências e determinados debates, mais ele vai crescendo, mais eles vão impactando na vida do país todo, preto, branco, todo mundo. Então, na verdade, uhum. não uma reparação para a população negra, é uma reparação do Brasil, é um acerto de contas do Brasil, sabe? As pessoas Sim. têm que parar de olhar isso como uma coisa que atinja um grupo específico. É algo nacional, é uma questão nacional, é uma questão macronacional. E ela é uma questão de fundo em tudo que a gente vive, né? Olha os Uhum. espaços de poder todos nossos, né? Quem é que está lá? Enfim, Sim. então tudo Não, obviamente. é interessante. Desculpa, termina, Não, eu estou perdão. dizendo, obviamente, né, que, por exemplo, a lei de cotas. A lei de cotas, vamos lá, é o mínimo do mínimo aquilo ali, né? Aquilo não é nada que Uhum, a gente realmente necessita. uhum, Não é nada. E olha o barulho que isso faz. O barulho. E é isso aqui, uhum. ó. Se a gente considerar que até a É. Constituição de 1824 a população negra era impedida de sentar num banco escolar, se a gente considerar que a gente vive de 1824 para cá, né? Todas as sequelas da questão educacional, todas as sequelas dessa exclusão por gerações,
né? Em 1824, e na linha da história, foi ontem, né? Que a gente tem isso muito claro, né? O tempo é Uhum. histórico, 100 anos é muito pouco. 100 anos são 3 gerações, 2 gerações. Uhum. Meu bisavô nasceu em Sim. 1852, então, assim, é ali. Então, a gente ainda está no pós-abolição, a gente ainda está vivendo as consequências de quase 4 séculos de algo terrível, sabe? Eu acho que a população Uhum. brasileira é a medida do quão terrível foi o que a gente viveu. E Uhum. aí entra a gente, né? Entra a literatura, entra a arte, porque a gente, quando a gente escreve um livro desse, você fala para mim, eu chorei muito em muitas partes, é muito doído, é muito isso, é muito aquilo. Eu tô, Foi um soco no eu tô estômago. no estômago, eu disse para você algo que você nunca tinha, né? Então eu acho que é o que falta é isso, a gente tem a medida desse horror, porque a partir da medida desse horror, a gente consegue dimensionar as consequências desse horror. É, até porque o que nos é dito, por exemplo, na escola, nunca é realmente, é o que tu falas, né? Nunca é realmente a verdadeira face da história. É a história do colonizador. Quando a gente olha, abre o olhar e abre o coração, né? Para enxergar a história do outro, obviamente isso nos dói, né? A pessoa que é minimamente sensível, que é minimamente, enfim, tem o mínimo de bom senso, vai doer ler tudo aquilo, né? Vai doer ver tudo que a população negra passou e passa ainda hoje, É. né? Porque a gente continua tendo tipos de escravidão veladas, enfim, mas, né, eu acho que para mim foi uma grande lição, como estudiosa das literaturas africanas e da literatura afro-brasileira, foi uma grande lição ler esses 2 livros. Porque já, por exemplo, no Crime do Cais do Valongo, o que eu vi? Foi aquela coisa do leitor poder perceber os desafios e também os problemas que a desigualdade traz, né? O Crime do Cais do Valongo, ele traz isso. A partir de uma ficção, de um crime que já está lá na capa, como tu mesma dissesse, né? Que já está do Cais do Valongo, né? Então, eu acho que é isso. São 2 Tem livros muitas que são grandes camadas lições. aí, né? No Água de Barrela tem a questão do feminismo, o feminismo branco, o feminismo Sim, negro, naquela personagem. sim, Tem claro. a questão do coronelismo, tem no caso do Valongo, tem o Como mercadoria, né? O corpo negro como mercadoria. mercadoria. No caso do Valongo tem o colorismo, ou seja, o Nuno é um negro de pele clara que nasceu livre. Ela é uma negra de pele retinta que nasceu escravizada. Os dois vão falar sobre a mesma coisa, cada um do seu ponto de vista, cada um contando a sua história, né? Ele vai cobrindo o Uhum. negro, cada vez mais negro, à medida que ele se apaixona por uma mulher preta. Ela vai tentando não se perder dela mesma. Então, assim, são várias camadas que eu quis botar nessas histórias. E por falar nessa escravidão que não acaba, já entrando no novo livro, né? A gente tem algumas estatísticas que são do tempo da escravidão. A população transexual negra, principalmente negra, né? A população transexual de um modo geral, expectativa de vida do Uhum. Brasil colônia, 35 anos, né? 35 anos a Sim. expectativa dessas pessoas. Não é possível que alguém ouça uma estatística dessa e não se arrepie todo, né? Uhum. Está condenado a Sim. viver 35 anos por sua orientação sexual, por todos os ranços religiosos que a gente tem nas nossas leis, nas nossas cabeças, nas nossas elites, nas nossas. E é sobre isso que é o novo livro, né? Eu quis muito trazer o ranço legal, né? O que a gente ainda traz das marcas na nossa legislação e na cabeça e no sentimento dos nossos legisladores. Então, é um livro que ele mergulha no livro quinto das ordenações filipinas, que é um conjunto de leis criadas em 1500, tem 425 anos, as ordenações filipinas. E nas Uhum. ordenações filipinas apareceram coisas como, por exemplo, delação premiada. Delação premiada é algo do Código Filipino, né?
Uhum. Tem o feminicídio autorizado por lei, né? A gente tem coisas assim incríveis, né? A autorização para matar desde que a pessoa não fosse de elite. Isso escrito, escrito. Pode Nossa matar Senhora. desde que a pessoa não seja, tá lá com as palavras da época, né? Desde que não seja juiz, desembargador, não sei o quê, dá os cargos. Então, assim, esse código ele só foi substituído em 1800 no século XIX, na metade do século XIX, quando entrou o Código Civil brasileiro. Ou seja, Uhum. a gente tem todos perfume de ordenações filipinas ainda na sociedade brasileira. Nessa autorização tácita que os homens têm de agredir as mulheres, porque isso durante séculos foi autorizado por lei. Né? Durante séculos. Uhum. Os Por isso que alguns atos que podem agredir que não, né? não, E que não. direitos que os homens possuíam. Né? E os crimes que eles consideravam de lesa majestade, ou seja, que ofendia lá o rei e tal, não sei o quê, que roubavam o rei, eram todos, que é a pena do Tiradentes, né? Eram todos punidos com a morte Uhum. e com a anulação da descendência daquela pessoa, ou seja, o seu terreno será salgado, nada vai prosperar, seus bens serão confiscados, serão os crimes, a homossexualidade, que não, né, adquire essa nomenclatura, surge só muito mais tarde na história, nessa época era chamada de sodomia, né? Então, os crimes e era crime. Então, os crimes de sodomia, eles não eram crimes de lesa majestade, mas eles eram punidos com o mesmo rigor dos crimes de lesa majestade. Ou seja, se o cara era descoberto sodomita, alguma coisa, morria, né? Morria pela Inquisição. E essa mistura de lei com religião, né? Eles Uhum. tinham toda essa, se revestiam desse manto. E uma religião como a única autorizada, né? Digamos, não se considerando as outras religiões de matriz Então, africana. E assim, acho que foi no Água de Barrela que tu fala que a religião de matriz africana era vista como era bruxaria, bruxaria. né? Ah, elas estão praticando essas Foi bruxarias. proibida, curandeirismo, bruxaria, tudo isso, né? E tudo isso a gente ainda hoje tem, muita gente com esse conceito na cabeça por conta dessas coisas que durante séculos e séculos permearam o Brasil. Então, a gente tinha ali, o livro tem pessoas que não eram católicas, que professavam outra fé às escondidas, pessoas que se identificavam com outro gênero, é, homossexuais, tem tudo nesse livro, tem pouco. E tem a questão de fundo ali, que é a questão da escravidão nas minas. Né? Tem uns números muito estarrecedores do tanto de ouro e pedras preciosas que o Brasil exportou para a Europa. Uhum. Toneladas e toneladas e toneladas ao longo de, sei lá, 200 anos, que é um troço assim, mas é um número descomunal, né? E no oficial, Sim, porque sem contar o contrabando, sim. sem o selo real. Então é E tu que já conhece a Europa, é impressionante quando a gente vai para lá e a gente dá de cara com o nosso ouro, nosso né? ouro. A gente chega em Paris e dá de cara com o nosso ouro. A gente chega em Amsterdã e dá de cara com... Em Portugal, em própria Lisboa, e dá de cara com as nossas Visitei uma coisas. vez a Universidade de Coimbra, entrei numa sala lá, que a sala é toda feita de pau-brasil. Bem, A sala é toda feita de pau-brasil, aquilo me deu uma raiva. Aquilo me deu uma raiva. eu estudei Eu lá, estudei em Coimbra. visitei quando eu fui a Londres, eu fui cobrir a Olimpíada, e aí tem aquela exposição da rainha, aquilo me deu uma raiva, porque Raiva, gente. Em Paris, a primeira vez que eu fui, aqueles perto do Louvre ali, aquelas o próprio muro, né? A entrada, os ferros, aquilo tudo cheio de ouro, dá uma dá raiva na uma gente, né? De tu raiva, ver. porque a gente sabe de onde veio. Mas a gente sabe de onde veio, mas a gente não sabe. Se a gente souber como aquilo foi extraído, e aí é que a sua raiva triplica.
As pessoas precisam saber disso, sabe? Precisam dar de cara com essa realidade tão dura para parar de endeusar determinadas coisas, parar de romantizar Uhum, coisas e encarar a nossa história como ela é. Né? E a nossa história é a história uhum. do Brasil, a história do mundo. É a história do mundo, como Sim, ela é. Porque tem uma coisa cafonérrima da nossa elite de achar que, ah, meu Deus, né? Eu tô aqui, gente, é tudo roubado. E assim, e roubado mesmo, na mão grande. sim, sim. Enfim, então eu trouxe um pouco disso também no livro novo. É, a gente vai escrever um exercício, né? Então a gente vai aprendendo à medida que vai fazendo. Então eu acho que eu dei Sim. uma. Ousei um pouco mais, né? Mudei o narrador. Tem um narrador misterioso aí, que é um dos mistérios do livro. Hum, É um drone, né? Na matéria do Globo, o Bolívar usou essa imagem que eu achei ótima, né? Você, o narrador é como se fosse um drone que anda pelos mentes e sabe, né, lê a mente das pessoas. uhum. É bem isso. E aí, fora o livro, a continuação, digamos, do Água de Barrela, o filme, esse livro que foi lançado agora, tu tem mais alguma coisa? Porque eu, pelo menos, eu te digo assim, na pandemia eu estou trabalhando 20 vezes mais do que eu trabalho normalmente, dando Estou aula, trabalhando. né? Eu já vou fazer um curso de extensão, eu vou dar outro curso de extensão, eu tenho live 2 vezes por semana. Ontem eu fiz uma live pelo Instituto Federal, onde eu trabalho. Então a gente está. Tem mais algum livro aí sendo Tem produzido, enfim, nesse período de um pandemia? monte de coisa. Eu estou numa sala de roteiro muito maravilhosa, um seriado que vem por aí. Tem sequência do Água de Barrela está um pouco na gaveta, porque eu preciso ir a Salvador. E aí, só quando. Seja muito bem-vinda à Bahia. Se quiser aparecer em Valença, será bem-vinda. E aí, só quando eu for a Salvador, quando eu for à Bahia, para poder concluir. Tem uma peça que eu também estou Uhum. tentando concluir. Eu estou dando aula na FLUP, né? Tem Ah, pessoinhas sim. maravilhosas aqui da minha banca na FLUP, que esse ano homenageia de Uhum. Jesus, os 60 anos do livro Quarto Desespejo. E aí tá, Uhum. enfim, fazendo textos lindos. Inclusive, eu vou conversar agora em julho com a Rafaela Fernandes, Ah, que trabalha sim. E aí tá com essa com Carolina. proposta, são 210 mulheres negras. Voltei. E travou. São 210 Voltou. mulheres negras Voltou. escrevendo. A nossa turma vai produzir crônicas, que é um gênero que bem fala com o diário, né? Você coloca o eu ali na primeira pessoa, que é a coisa, que é a marca central da carta. Uhum. Trabalhando bastante, tentando. As lives também, Não, né? Sendo convidada para várias lives. sendo convidada para várias lives, não posso aceitar mais nenhuma, tá tudo lotado. E Ai, que sorte que eu tive, então. deu sorte mesmo, porque olha, não vou poder mais aceitar nenhuma, senão não consigo terminar todos esses trabalhos. Infelizmente, Falei com bastante antecedência, então eu tive sorte. Alguém está dizendo aqui que em Ilhéus tu tem a ai, que casa delícia, garantida. gente, que maravilha, fazer o tour. Em Valença também, viu? Temos casa garantida até em Boipeba, Ah, então venha. Para a gente ir se encaminhando para o final, para também não ficar aqui muito, né, tomando teu tempo, lendo sobre ti, né, também eu vi que tu tem aí um lado poeta e contista, né? Tu publicou nos Cadernos Negros, aqui o projeto Cadernos Negros, sim, não sim, foi? sim. E eu tenho um montão de contos já. No outro dia eu fiz essa conta, eu sei lá, tô com numas 12 antologias, né? Poesia muito Uhum. tímida para poesia, né? Eu fico, sei lá, eu não me acho poeta, mas de vez em quando arrisco umas aí, cometo umas poesias. Mas Uhum. tem um montão de contos. Esse ano vai sair, sei lá, tem o da Flup, tem nossa, um montão. Um montão. Ah, quem está te dizendo que tem casa em Ilhéus é Célia, que é amiga de um professor aqui da UNEB, que é o Ricardo Freitas, e eu conheço. É que eu não identifiquei, porque os nomes aparecem, né, Mas tu tá cheia de casa na Bahia toda, Valença, Ah, Ilhéus. As hospedagens estão garantidas. maravilha. Bom, eu não sei
Se as pessoas têm ainda alguma pergunta, senão eu vou te agradecer. Eu só sou gratidão, assim, por essa tarde, por mais esse aprendizado, né? Porque nada como a gente conversar com a própria autora. Dá vontade agora voltar nos livros, né? Que eu acho que depois que a gente conversa com a autora e volta a ler, tem um outro olhar, né? Já estou ansiosa para que o novo livro chegue, né? Em casa para poder ler. E é isso, te agradeço imensamente por todo esse aprendizado. Para mim foi um prazer, assim, imenso. Imenso Eu te que te receber aqui. agradeço. A Célia está dizendo que é da tua banca na Oi? FLUP. Célia está dizendo que ela é da tua Ah, banca na FLUP. Célia é da minha banca. Vou aí, Célia, vou aí tomar esse cafezinho. Vamos aí para esse cacau, né, Ilhéus? Uhum. É isso, eu te agradeço imensamente, viu, por essa tarde. Eu não tenho muito o que dizer, assim, eu só sou gratidão mesmo. Muito obrigada pelo espaço, pela tua leitura tão generosa, né, e tão sensível. Espero que você goste do novo. Professor Sávio, aqui da UFPB, está dizendo que vai botar na disciplina dele Ai, teus que lindo! livros, que aprendeu Muito muito. obrigada, muito obrigada. É isso. Obrigada, então. A gente encerra por Paulinho, aqui e um grande beijo, viu? Boa tarde. Vou tirar aqui para tá encerrar. jóia. Só um outro Obrigada, Eliane. recado. Dia 10, muito Diga. provavelmente dia 10, 17 horas, eu vou fazer uma live com o professor Luiz Antônio Simas para falar do novo livro, porque eles que fez a resenha, né, para a revista 451, e aí a gente vai conversar sobre brasilidade, Estarei tá bom? assistindo. Obrigada, um beijão. Tá. Tchau, tchau. Aqui. Gente, muito obrigada por quem esteve aqui até agora, nessa live maravilhosa. Eu estou até agora emocionada. Muito obrigada pela presença de todos. Na terça-feira, a gente volta com um outro jornalista e cineasta, Lula Oliveira, certo? Muito obrigada e boa tarde a todos e todas.